Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito boa noite de quinta-feira para vocês, a você aí, companheiro rubro-negro que está assistindo essa pelada Brasil e Peru, uma verdadeira pelada. Qualquer jogo desse vai ser sempre muito ruim, mas a você, companheiro rubro-negro, e aos companheiros também torcedores de outros clubes, tenham, se puderem, uma excelente noite. O futebol para nós vai retornar agora no domingo. Meus amigos, mais uma vez quero lhes falar aqui, inclusive até um resumo de boa parte da live de hoje à tarde, sobre os fatos que vêm nos surpreendendo acerca daquilo que eu interpreto como o real significado de isonomia. Se aí, companheiro rubro-negro, que pensa diferente de mim, não quero te criticar. Não quero. Vou respeitar a sua opinião, como tenho debatido no grupo do Telegram com os companheiros, sempre com muito respeito. Então, portanto, você aí entenda que é a expressão da minha opinião, mas eu quero te convidar mais uma vez a você se flexibilizar e entender o que significa isonomia. Isonomia não é um ato que se pratica diante de um fato apenas. Isonomia é algo que se pratica cotidianamente. E o fair play financeiro? E o fair play do futebol? O fair play esportivo? Tão avocado agora por esses clubes que estão contra o Flamengo em função de jogar com o público. O que é fair play esportivo? Fair play esportivo é entender que o Flamengo teve 5 convocados e mesmo assim o Flamengo tem que entrar em campo. Fair play esportivo é você se aproveitar de uma condição de contaminação em massa do Flamengo, como aconteceu no ano passado contra o Palmeiras, e o Palmeiras exigir jogar. Fair play esportivo, fico eu pensando aqui, olhem para mim, penso eu aqui, fair play financeiro, fair play esportivo, acusam o Flamengo, mas o Galo realmente usou de fair play esportivo quando jogou contra o River Plate com público, mesmo não tendo jogado com público River Plate lá na Argentina? Curioso isso. Por que isso só serve para o Flamengo? Meus amigos, vocês me conhecem. Vocês sabem muito bem que quando eu tenho que descer o malho no governo do Flamengo, eu faço. Vocês me conhecem, sabem que eu faço críticas ao Flamengo, ao governo do Flamengo, quando eu tenho que fazer. Porque eu não estou sendo clubista aqui, eu estou sendo realista. Eu não estou sendo demagogo. Entenda uma coisa, eu sou apegado à ciência. Se a ciência disse, Fernando Gil, vai, que eu garanto em função do respeito do protocolo, eu vou. Porque eu sou movido pela ciência. Se o Flamengo conseguiu uma liminar no egrégio STJD, que lhe permite jogar, e o Atlético também, então, por que é que não tem público se a ciência aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez quero lhes falar, julgou que realmente seria um projeto piloto muito importante? Por que não tem que ter público se o STJD assim julgou? Falam em isonomia, os próprios companheiros rubro-negros falando de isonomia. Mas se não teve jogo lá com público, aqui também não tem que ter. Fico eu pensando aqui, caramba, e o exemplo que nós poderíamos dar, exemplo esse que os próprios clubes poderiam usar como referência, como benchmark importante para poder convencer a área de saúde dos seus municípios, dos seus estados, de que realmente com segurança, dependendo do comportamento da sociedade, poderíamos sim realizar jogos com futebol, de futebol com público. Fico eu pensando aqui, inclusive até alguns médicos, que não são contrários mais com relação ao protocolo, porque o protocolo do Flamengo realmente sempre foi muito bom, independente de um ou outro não seguir, mas o protocolo em si é muito bom. Então, o médico infectologista, epidemiologista que está contra, ele não está contra questionando as linhas do protocolo, não. Ele está contra em função de um provável comportamento da sociedade. Ou seja, que não vai respeitar, que vai não promover o distanciamento necessário, que vai andar sem máscara, que não vai lavar as mãos, ou seja,
tópicos que são realmente muito importantes para poder eivar o evento de segurança. Então, o médico que está contra fala do comportamento da sociedade. Ah, mas isso pode ofertar uma sinalização à sociedade de que está tudo bem. Caramba, então não transmitisse os jogos lá da Eurocopa, não é? Com públicos, estádio cheio, todo mundo sem máscara. Aquilo sim é um anti-exemplo e foi transmitido. Esse não. É um exemplo que a pequeneza, mais uma vez quero dizer, dos gestores desses clubes, realmente não conseguem entender que podem usar como benchmark para poder comprovar que com segurança sanitária a nossa vida tem que continuar, meus amigos, porque o Covid chegou para ficar. Eu lamento dizer isso aqui para vocês, o Covid chegou para ficar. Não tem jeito. E chegou cheio de parentes, que são, naturalmente, as suas variantes. Chegou para ficar, vai demorar muito. As ilhas de produção de vacinas vão ter que se modificar, vão ter que se adaptar a essas variantes, aos familiares do Covid-19 genuíno. Não tem jeito. Nós não vamos ter um quadro isonômico aqui no Brasil capaz de abafar a hipocrisia. Ah, no Rio de Janeiro tem 50 contaminados, em São Paulo também tem 50, no Rio Grande do Sul tem 50, mas em Minas tem 100, então vamos parar. Isso não vai acontecer. Entenda que é um exemplo que depende de nós, é um exemplo que depende do comportamento da sociedade. Portanto, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Liga sendo formado sem o Flamengo? Impossível. Não porque é o Flamengo, mas por aquilo que circunda o Flamengo. Você aí, companheiro, mesmo que você seja o mais retumbante anti-rubro-negro, você consegue imaginar patrocinar uma liga? Imagine assim, você numa cadeira recebendo o gestor de marketing dessa liga que foi criada sem o Flamengo. Você ali, presidente, diretor de marketing da empresa, vai ver o projeto e vai dizer assim, ótimo, projeto realmente engrandecedor, acredito que eu tenho que me engajar. Mas peraí, cadê o Flamengo com seus 45 milhões de torcedores? E tem rubro-negro que teme isso, olha lá, já estão querendo criar uma liga sem o Flamengo. Caramba, criaram aquela porcaria daquele Clube dos 13 em 1987, onde é que está o título formal? O moral está conosco, mas onde é que está o título formal? Está com eles lá. Vamos acreditar nessa história de novo? Não, meus amigos, é o seguinte, uma vez eu li um livro chamado El Hombre Medíocre. O nome do livro, o autor do livro era José de Ingenieros. E ele falava exatamente que a sociedade perdoa tudo, menos aquele que tem o sucesso. Você vai perdoar tudo. E aquele que tem o sucesso, aquele que tem a competência, vai ser sempre atacado. Então não estou falando de escudo, não estou dizendo que o nosso escudo é melhor do que o de ninguém. Mas de fato, há muito tempo, desde 2013, nós temos uma gestão diferenciada de vanguarda, desde 2013, que saneou o Flamengo, que pôs o Flamengo em linha com os mais modernos processos de gestão, de administração de grandes corporações. Você aí, companheiro, torcedor de outra equipe, você precisa entender uma coisa, o teu dirigente está te apequenando. O teu dirigente é que se te torna pequeno. Vamos lá, pegar aqui o exemplo de um clube de grandíssima história, como é o Atlético Mineiro. Vamos lá, vamos pegar um clube grande, um clube de imensa torcida, o galão da massa, não é isso? Eu concordo, é um clube de muita tradição. Olha o que o teu presidente falou hoje. O teu presidente, que também conseguiu uma liminar, disse o seguinte: se o Flamengo vai jogar, então eu também vou jogar. Ou seja, está esperando o Flamengo, isso é pequeneza. Você sabe o que é isso? Eu dei esse exemplo na live. É aquele cachorro grande, mais forte, que está ali na frente do cachorrinho pequeno. Se o cachorro grande, meus amigos, resolver jogar, o pequenininho também vai jogar. Isso aí, sabe o que é? É apequenar, companheiro torcedor do Atlético, o teu próprio time, o teu próprio clube, o teu escudo. E você não entende isso, você prefere continuar a chamar o time do Flamengo de arrogante. Você aí também, rubro-negro. É o seguinte, se você quer questionar por que o Flamengo não mandou um representante, apesar de que nós já sabíamos o que ia ser discutido ali, eu acho até que você tem razão. O Flamengo podia ter, com respeito, ter mandado lá um representante, ter dialogado, ter apresentado a sua opinião. Eu também acho. Podia sim. Talvez tenha sido até uma demonstração de arrogância, apesar de que a participação de qualquer dirigente rubro-negro numa reunião com tamanha pequeneza, com tamanha pobreza intelectual, ia ser inócua. Esses times apequenam
os próprios torcedores. E você aí, companheiro rubro-negro que está me ouvindo, entenda uma coisa. Você aí tem que entender o seguinte: isonomia não é algo que se pratica diante de um fato só. Isonomia se pratica na vida, no teu comportamento. Não tem isonomia para lá. Quando é para o Flamengo não tem isonomia. Quando é para o Flamengo não tem fair play esportivo. Mas agora nós temos que usar de fair play esportivo. Você aí está defendendo uma coisa que eu vou te respeitar. Como sempre te respeitei, mas eu não vou concordar. Veja bem esse presidente do Grêmio aí, Romildo. É pior do que esse Sérgio Coelho, porque esse Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, ele diz assim: caramba, se o Flamengo for, eu vou. É aquele fracote se escondendo no cara mais forte. E depois, a torcida do Atlético, acho que não pensou ainda, que o cara pequena. Por que o Atlético não pode jogar? O Atlético não tem moral, não foi lá na justiça, não conseguiu? Ora, não estão preocupados com o Cruzeiro. O Cruzeiro está jogando sempre com público e em outros lugares, quando é visitante, não tem público. Ninguém está dizendo nada. Por que se preocupa aqui? Se preocupa com o Flamengo. Por que o River Plate não se preocupou? Por que não jogaram então sem público? Olha, em homenagem ao River Plate não vou jogar, porque o Atlético não vai ser signatário desse movimento tentando derrubar, eliminar. Não vai. Mas já disse o seguinte, já disse, olha, em nome do fair play esportivo eu não vou jogar. E agora o presidente do Atlético, esse Sérgio Coelho, me sai com essa, dizendo que se o Flamengo jogar, o cachorrão grande, o cachorrinho pequeno também vai jogar. Peraí, pô. Peraí. Se apequenar o teu time, rapaz, você não pode deixar isso acontecer. E você, rubro-negro, você precisa entender o que acontece com o Flamengo quando teve isonomia do lado de lá. O evento teste que o Grêmio vem pra cá pode acontecer? Pode, mas tomaram de 4-0. E o presidente Romildo do Grêmio tá querendo o quê? Ele quer disfarçar, sabe o quê? Os 4-0 que ele tomou lá. Por quê? Porque ele tá com medo de tomar uma goleada retumbante. Então você aí, torcedor do Grêmio que tá me ouvindo, você precisa entender uma coisa, você precisa de dinheiro também, cara. Você precisa, com segurança sanitária, através da ciência, com respaldo da ciência, você precisa de dinheiro, cara. Por que você precisa? Você contratou o Douglas Costa, você contratou o Rafinha, você precisa de dinheiro. E o teu time está lá embaixo, e ele precisa ser soerguido. Então isso é ser um exemplo importante para convencer as autoridades do Rio Grande do Sul. Mas não, a pequeneza do Romildo, do teu presidente aí, ela não permite usar esse fato como um símbolo, porque está com medo de levar uma goleada aqui do Flamengo. E eu não estou te sacaneando, não, eu estou falando a verdade. Você não parou para prestar atenção nisso tudo. Aliás, os torcedores desses clubes não pararam para prestar atenção. É por isso que o produto futebol brasileiro é terrível. É por isso que ninguém assiste esses jogos que nós temos aqui. Em função do quê? Em função da pequeneza desses dirigentes. E isso realmente me enraivece. E o que fazer? Olha, eu acho que tem uma liminar lá do egrégio, STJD. Se derrubar a liminar, não tem público. Se tem liminar, tem que ir pra frente. Tem que jogar com o público, tem liminar. Não caçou? O que é egrégio? Egrégio é a decisão superior. Então, vamos jogar. E não tem derrubada depois. Não pode ter derrubada depois se o Flamengo jogou com o respaldo de uma liminar. Qualquer, meus amigos, qualquer neófito no tema em direito entende que o Flamengo tem esse direito. Agora, se caçar e eliminar é uma outra história. Então eu quero dizer aqui a você, para finalizar, pequeneza, e você aí, companheiro rubro-negro, preste atenção naquilo que eu falei, porque você precisa entender, o problema não é a saúde social, não, o problema não é o fair play, o problema, meu amigo, é o Flamengo, é tentar disfarçar a incompetência da gestão desses clubes aí. Saudações rubro-negras.